lá e hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas para melhorar a sua conversação de japonês. Na verdade, eu acho que essa dica ela vai pra qualquer língua. Eu tô usando pra japonês. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Primeiramente, me sigam lá no Instagram, nas minhas redes sociais, onde eu posto sempre novidades sobre o meu aprendizado de japonês, sobre a minha vida aqui no Japão. Sim, eu moro no Japão. Outras coisas. Mas tem o nosso grupo no Discord, onde lá você também é avisado quando tem vídeo novo no canal, porque às vezes o YouTube não funciona aquele maldito sininho. Então fica lá no Discord pra trocar uma ideia, porque eu também tô botando sempre links diferentes de coisas que eu descobri, de canais legais. E a gente tá sempre trocando uma ideia, tem uma parte de jogos, tem uma parte que o pessoal fala sobre doramas, animes, enfim. Entrem lá no nosso Discord. E também tem uma parte onde você pode estudar japonês, conversar com as pessoas em japonês, pode estudar inglês, conversar com as pessoas em inglês, bem completão. Entrem lá no nosso Discord, todos os links estão na descrição desse vídeo, sempre, tá bom? Então vamos lá. Eu estava conversando com algumas amigas minhas, com algum pessoal que, já sabe mais japonês que eu, e perguntando dicas para melhorar a minha conversação, porque eu sinto que às vezes eu dou uma travada na hora de conversar. Isso tem melhorado muito, principalmente com os estudos que eu tô agora na escola, no curso intensivo de japonês aqui no Japão. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, sobre o meu curso de japonês que eu faço aqui no Japão, numa escola intensiva de japonês. Atualmente vai fazer 2 meses que eu tô lá, então ainda tá nos primeiros passos. Mas melhorou muito a minha conversação aqui e eu também peguei novas dicas. Então vamos lá, diretamente para as dicas. Primeiro, quebre as frases se você não consegue criar uma frase inteira, né? Porque quando a gente tá falando português, a gente fala uma frase, não sei o que, e ela vai continuando, e o ponto final é lá na frente. Porque a gente tem um E, tem uma vírgula, bota um negócio, mas a gente fica um pouco agoniado quando a gente tá falando uma língua nova, que a gente não consegue fazer essa continuidade de palavras. Eu acho que no japonês, principalmente, que é mais difícil você criar uma frase muito complexa, principalmente quando você tá no início. Então, quando você vai falar alguma coisa muito simples, como, por favor, você poderia pegar aquilo ali pra mim, por favor, porque eu estou precisando muito agora, porque eu quero. Muito comprido. Então você vai lá, você pode pegar aquilo ali pra mim, por favor? Acaba a frase. Eu tô precisando muito disso pra poder fazer um negócio. Acaba a frase. Então, por favor, poderia pegar ali pra mim. Entendeu? Você quebra as palavras e fala frases mais curtas, mas você consegue falar a sua ideia completa. Então, essa é a primeira dica que eu dou, é quebrar as frases. Caso você fique se batendo muito, tentando construir uma frase enorme na sua cabeça, quebra a frase, e ponto final, e pronto. Fica bem mais fluido. Não vai ficar exatamente fluido que nenhuma pessoa fluente, mas você vai conseguir expressar a sua ideia, o que é o mais importante numa conversação. Vocês têm que ter isso em mente. Não necessariamente trocar uma ideia seja o mais importante. O importante é que você consiga ser entendido e que você esteja entendendo o que aquela pessoa está falando. E uma frase muito boa para você aprender em qualquer língua que você esteja aprendendo é, por favor, fale mais devagar. Que em japonês, eu vou botar até escrito aqui, que seria chotto mate, yukkuri hanashite kudasai. Espere um pouco, fale um pouco mais devagar. Então, chotto mate, yukkuri hanashite kudasai. Por favor, fale um pouco mais devagar. Você pode só falar yukkuri hanashite kudasai, que é fale um pouco mais devagar. Por favor, né? O kudasai é por favor. Então, essa frase também é muito útil se você não conseguir, tá ali muito nervoso, a pessoa ela vai entender que você tá aprendendo japonês e aí ela vai, falar um pouquinho mais devagar pra você. Se você esqueceu completamente uma palavra no meio de uma frase, você tenta explicar aquela palavra com outras palavras. Como, por exemplo, isso foi uma dica que me deu, foi a minha querida amiga Miki, que ela tava precisando falar estacionamento de bicicleta. E ela não sabia a palavra estacionamento de bicicleta, que existe uma palavra específica para estacionamento de bicicleta. Então o que ela fez? Ela falou o lugar onde para bicicleta. E a pessoa entendeu. Ela falou a palavra lugar, falou a palavra bicicleta e falou a palavra estacionar. E aí a pessoa, entendi. Então você não necessariamente precisa saber uma palavra específica, um lugar específico. Por sinal, a palavra lugar em japonês, algum lugar de tal coisa é muito útil você saber, né? A palavra bashou, que é lugar. Então você tenta explicar com outras palavras algo que você queira se expressar. Terceira dica, se você está indo a fazer alguma coisa específica, você tenta, pelo menos é uma coisa que eu faço, pesquisar palavras daquilo que vai acontecer. Por exemplo, você está indo comprar um ingresso de alguma coisa que você precisa ir lá, então você já sabe, tenta lembrar, antes de você fazer isso, a palavra ingresso, a palavra comprar, a palavra, o nome da banda que você quer ir em japonês, enfim, tenta pesquisar sempre aquelas palavras antecipadamente e criar essas situações na sua
própria cabeça para saber se você conseguiria se virar nessa situação em japonês. Criar essas situações de cotidiano antes delas acontecerem, né? E pesquisar principalmente palavras chaves daquela situação que você vai passar. Claro que você não tem como prever tudo que vai acontecer, prever a situação em si, mas tentar dar uma pesquisada antes sempre ajuda. Número 4? Eu não botei 1, 2, 3, 4. Número 4, não tenha medo de colocar palavras em inglês. Como eu já disse pra vocês, já tem um vídeo aqui no canal que aprender inglês é muito importante pra quando você tá querendo aprender japonês, porque você consegue muitos conteúdos, enfim, tem um vídeo inteiro sobre isso. E também, aqui no Japão, a mais facilidade das pessoas saberem inglês em vez de saberem português, né? Muito mais importante o inglês do que o português. Então, se você souber inglês, mas você, por exemplo, esqueceu uma palavra, tenta botar aquela palavra em inglês no meio da frase que eles vão entender. Uma palavra em inglês no meio de uma frase em japonês não vai ser tão ruim, então você não precisa necessariamente saber todas as palavras do mundo, mas se a pessoa não entender, você tenta dar aquela japonesada na palavra em inglês, também ajuda bastante. Então, não tenha medo de jogar uma palavra em inglês, às vezes, no meio de uma frase. Até mesmo se você estiver escrevendo uma parte de texto, você está falando japonês, botou uma palavra ali em inglês, japonês, grande chance deles entenderem, então não tenha medo de fazer isso também. Mais importante de tudo, não tenha medo de errar. Às vezes você vai errar alguma coisa. Eu já errei pedindo comida, mas só que os japoneses eles são bem educados quando você erra, eles não vão apontar o erro na tua cara. E o que eles fazem? Eu já falei sobre isso em algum outro vídeo, agora já não me lembro em qual. Eles vão te corrigir repetindo aquela palavra que você errou do jeito certo, para confirmar se é isso mesmo que você está pedindo. Tô falando numa situação de restaurante onde a gente estava pedindo uma comida e eu acabei pedindo um negócio, mas eu falei uma palavra errada e a pessoa repetiu aquela palavra do jeito certo. Eu falei, é isso mesmo, haha, obrigada. Então, não tenha medo de errar, porque é errando que você aprende e aquilo fixou da minha cabeça que eu nunca mais vou errar. E outra dica muito boa são palavras de preenchimento. O que são palavras de preenchimento? Existem palavras de preenchimento em todas as línguas do planeta praticamente. E elas são muito boas para você aprender quando você tá começando a aprender e você quer trocar uma ideia com alguém da língua nativa. Em português seria tipo assim, é que essas palavras que preenchem a frase quando você está tentando raciocinar em outra língua. Então, para a pessoa também não achar que você parou de falar. Então, você usa essas palavras de preenchimento que a pessoa sabe que você está falando a língua dela ainda, que você só está tendo um tempo para pensar. E existem muitas palavras também que são, por exemplo, são expressões tipo, por exemplo, existe uma palavra em japonês que é por exemplo. Tatoeba. Eles usam muito tatoeba, que é o famoso por exemplo, for example, em inglês, né? Então, tatoeba é por exemplo. Tem o famoso eto, que é quando a pessoa tá, tipo, fazendo isso. Tem o sorede, que também é tipo assim, né? Então, aí depois, aí ele pegou e disse. Então, se você pesquisar feeling words Japanese no Google, você vai encontrar uma lista de palavras de preenchimento que são muito fáceis e elas têm seus significados próprios e você consegue encaixar e também torna a sua conversação mais fluente. Algumas que eu encontrei de exemplo aqui, que é o eto, sorede, so, que é tipo, sim, né? O ano, que é também muito parecido, usado que nem o eto. O soda, né? O sodana também é tipo, é mesmo. E o tatoeba, que é o por exemplo. Então, existem outras palavras de preenchimento, muitas palavras de preenchimento, e elas são muito legais para vocês aprenderem, e eu não vejo muita gente falando sobre isso, então pesquisem. Eu acho que se pesquisar em português, você também encontra palavras de preenchimento em japonês. Também pesquisem, se você estiver aprendendo outra língua, palavras de preenchimento da língua que você está aprendendo, tá bom? Então tá bom. Então é isso, eu espero que essas dicas ajudem vocês a ter uma conversa mais fluida aí, na língua que você está mirando, no japonês, ou enfim, a língua que você esteja aprendendo. E é isso, fiquem bem, fiquem seguros, estudem, bebam água, sigam seus sonhos e vejam os outros vídeos aqui do canal, por favor. Se tornem um membro aqui do canal para pegar conteúdos exclusivos, links das redes sociais e do nosso grupo Discord aqui na descrição.